E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Hoje é dia de a gente falar de um crossover aqui no canal. Eu não falo muito de crossovers aqui, né? Por pura. Como dizer? Por pura coincidência, por pura negligência às vezes também. Não falo muito porque eu tenho bastante, né? Eu tenho bastante material de crossover aí na coleção. Mas não costumo abordar muitos. Mas hoje é dia de falar de um. É dia de falar deste Homem-Aranha e Bedrock, ou Bedrock. Eu gosto de chamar de Bedrock, né? Não é, o nome correto seria Bedrock, mas eu gosto de Bedrock, só porque eu gosto de rock. Bom, mas seja como for, decidi falar desse crossover porque na verdade eu queria falar sobre uma época, né? A época que isso aconteceu. É uma ediçãozinha que tá bem surrada. É uma das últimas edições de super-herói que eu comprei em banca normal naquela época. Ela é de 1998, da editora Abril, né? Um encontro entre o Homem-Aranha e o Bedrock, com aquela arte típica dos anos 90, sabe, aquela de homens hipermusculosos e mulheres com cinturas finíssimas, seios gigantes e pernas compridas. Pois bem, era isso. Como a imensa maioria dos crossovers, e aí não só daquela época, ainda hoje em dia esse mal existe, como a imensa maioria dos crossovers, o texto, o roteiro é meio ralinho, é meio rasinho. No caso dessa edição aqui, chega a ser inclusive bobo, né? Fraco ao extremo. Isso me decepcionou muito. Eu comprei muito mais na intenção de conhecer o personagem Bedrock. Ele me decepcionou. Eu não curti. Uma vez eu fiz um comentário no canal de um colega aí do YouTube. Ele fez um vídeo de aquisições sobre revistas da Image, né? Na época da Image aqui no Brasil. E eu comentei que eu considerava a maior parte dos personagens da Image, da época da Image, bastante esquecíveis. Até teve um rapaz que veio no meu comentário e disse: eu não considerava esquecíveis não, eu curtia bastante, tá? Eu ainda falei pra ele: pô, legal que você curtia. Porque, né, gosto é gosto, gente, né? Eu não tinha nenhuma intenção de depreciar nada, mas eu queria mesmo apenas contar a minha opinião, e realmente eu não gostei da maior parte do material que a Imagine publicou, né, a Image aqui no Brasil. E o Bedrock, ele me decepcionou também. A pegada do herói, o que ele era, a maneira como ele era, nada disso conseguiu me conquistar. Eu pensei uma coisa, encontrei outra, e a história é muito simples, é muito fraquinha. É aquela história, não há uma explicação básica. Até antes de começar a falar da história, deixa eu mostrar quem criou essa maravilha, né? O roteiro é do Dan Jurgens, um cara calejadíssimo, conhecidíssimo no meio, né? Já fez ótimos roteiros, escreveu ótimas histórias, mas nessa daqui ele não foi tão bem. Os desenhos é do Marat Michaels. Esse eu confesso que eu não conheço. Não sei nem, não tenho memória de se viu o trabalho dele em outro lugar. E aí começam alguns dos problemas dessa edição, dessa época principalmente, pelas quais eu decidi falar desse crossover. Porque daí, entrando no que eu ia dizer, o texto não busca te explicar nada. Tipo, não há um acontecimento mirabolante que fez com que os dois personagens viessem parar no mesmo universo. Não. Aqui se dá a entender que o tempo todo eles sempre existiram no mesmo universo, e é isso aí, né? Tanto que o encontro entre o Bedrock e o Homem-Aranha se deu porque esse cidadão aqui, né? Esse cidadãozinho aqui, ó, que é dos Youngblood, né, que eu não me lembro o nome dele, para ser sincero, não lembro mesmo. Não vou mentir, né?
Ele não quis ir numa entrevista que ele tinha que dar para o Jameson, né, do Clarim Diário, e ele mentiu pro Bedrock que o fotógrafo que ia bater as fotos da entrevista, que é o Parker, era um cara que tinha sido produtor de um seriado que o Bedrock gostava e que ele tinha umas fitas secretas. E aí, com isso ele convenceu o Bedrock a ir lá e os dois se encontraram. E velho, aí o bagulho é louco porque o o Bedrock vai lá, encontra o Homem-Aranha no caso o Parker, né? Encontra como Parker. Aí o bagulho começa a ficar louco, começa a aparecer vilão de todo lado e eles se pegam no pau como os vilões. É isso. Só que, velho, aí começam as decepções. Primeiro, as motivações da história são rasas, né? O Bedrock é um moleque de 16 anos preso num corpo gigantesco, numa espécie de estátua viva de pedra. Achei isso decepcionante ao extremo, eu esperava outra coisa, né? Aqui ele é colocado como um cara fisicamente, sei lá, quase tão forte quanto o Hulk. É essa a ideia que querem dar na história. Não conheço muito a mitologia do personagem nem nada, então não sei dizer se ele é nesse naipe ou não. E a princípio, apesar das motivações rasas, a quantidade de vilões interessantes, todos do Homem-Aranha, diga-se de passagem, eu não sei se os vilões do universo do Youngblood não são assim tão interessantes ou qual é que é, mas a quantidade de vilões que vai aparecendo até parece legal. A ideia é, né, te pegar por isso. Né, meter essa daí, né, de um monte de super vilões e os dois enfrentando. Só que, velho, a motivação é rasa demais e no final você descobre que nada é o que parece. Entendeu? Você acaba descobrindo, vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, eu sempre digo, né? Não costumo dar spoiler. Eu não gosto muito de resenhar, né? De dar spoiler, de fazer... Ó, esse desenho aqui até que tá bonito, hein? De contar a história, de entregar os fatos, mas a verdade é que no final das contas você descobre que eles não estavam enfrentando os super vilões de verdade, né? Não eram os vilões de verdade, ou seja, eles não enfrentaram o Reino de verdade, eles não enfrentaram o Venom, eles não enfrentaram o Carnificina, nem o Abutre, nem o Duende Verde, nenhum deles. Era tudo um daqueles planinhos com androides e hologramas vindos do mistério. Isso me decepcionou demais, 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 demais. Cara, eu esperava muito mais outra coisa, né? O roteiro é simplesmente palha, fraquíssimo, motivações fracas, razões fracas para os dois estar junto. A história é movimentada, a ideia era essa, ação, ação, movimento, movimento. Agora, sem conseguir, tipo, a impressão que dá é o seguinte, né? O autor não conseguiu encontrar motivo melhor para colocar os dois na mesma história, então ele nem tentou justificar como um aparece no universo do outro, ele simplesmente tratou como se sempre fossem do mesmo universo, e deve ter sentido ainda mais dificuldade de criar razão para esses vilão tudo resolver se juntar naquele momento para querer dar um pau no Aranha e no Bedrock, e aí ele inventou essa de que era um plano do mistério. Bobo demais, bobo demais. Realmente uma leiturinha palha, palha, palha. Não recomendo, não costumo recomendar. E aí entra outra questão, o produto de sua época que eu falo. Lembra que eu falei aqui, ó, desenhos dessa primeira parte aqui, ó, é do Marat Michaels. Cara, desenhos típicos dos anos 90, né? Os caras tudo, sempre musculosão, atlético, as mulheres sempre assim. Peitão, pernão, quem não lembra disso, né? Sempre assim, principalmente nessa época aí de quadrinhos da Image, o Bedrock, então ele é uma montanha de músculos de rocha, né? E aí ele vai seguindo esse padrão, né? Em tudo, em tudo. O super-herói ou não super-herói, todo mundo é musculoso, todo mundo é frequentador da Smart Fit, todo mundo é fodão, né? Beleza? Só que, velho, isso tornava o desenho tão padrão,
tão igual, isso tornava as coisas tão cansativas aos teus olhos, que, cara, olha nessa segunda parte aqui, ó, a parte 2. Mudou o desenhista. O desenho agora é o Dan Fraga, né? O roteirista ainda é o mesmo, mas o desenhista é outro. Olha a arte. Mudanças na arte? Sim, claro que há. Não há o mesmo desenhista. Traços diferentes acabam aparecendo, porque são desenhistas diferentes, mas são desenhistas ainda assim desenhando na mesma época, dentro de um mesmo modismo. Então cá estão os músculos super exagerados aqui, ó. O Mistério aqui tá mais musculoso até que o Homem-Aranha, né? Nunca nem foi essa a pegada do cara, né? Aqui ele tá muito halterofilista, né? A pegada acaba sendo a mesma, cara. De tal maneira, fica tão igual o desenho. Naquela época a arte era tão igual que chega a ser uma ironia falar do lance da arte sequencial, né? Que é uma expressão que se usa tanto nos quadrinhos. Porque, tipo, era realmente muito sequência. Não importava o quanto mudava ou poderiam mudar o desenhista. As artes eram muito iguais. Fica muito claro nesse último quadro aqui, ó, em que o grupo inteiro do Youngblood aparece. Velho, olha as mulheres desenhadas no padrão, compridonas, muito nuas, né? Os caras, todo mundo mega musculoso e o escambau. Sempre a mesma coisa. Isso era tão cansativo, cara. Eu lembro que eu já tinha essa sensação naquela época. Era tão cansativo ver que tudo era sempre assim, que as artes eram tão parecidas. A impressão que às vezes dava é que era o mesmo artista que desenhava absolutamente tudo o que se publicava nos anos 90. Claro que tem muito de exagero nessa afirmação, mas sensações, né? De qualquer maneira, tá aí Homem-Aranha e Bedrock, ou como eu gosto, Bad Rock. E se você gostou, deixa like.